A Hanami é um personagem que com certeza não teve a oportunidade de mostrar tudo o que sabia, sendo a personagem com talvez a maior variedade de técnicas amaldiçoadas. Ela tinha um potencial enorme e poderia ter uma das expansões de domínio mais belas de todo o Jujutsu Kaisen. Mas e se eu te falar que ainda tem chances de vermos a sua expansão? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área para falar mais uma vez de Jujutsu Kaisen. E dessa vez eu vou falar sobre uma teoria muito interessante que eu achei na internet sobre a Hanami, que talvez ela possa voltar a aparecer em não muito tempo. E finalmente, claro, mostrar a sua expansão, que é algo que eu aposto que todo mundo quer ver. Mas antes de te contar essa teoria, eu quero dar um recadinho para vocês, que é que eu tenho uma página no Instagram, que é um local onde eu posto conteúdo todo dia e também eu posso entrar em contato mais facilmente com você. Então se você ainda não me segue lá no meu Instagram, é só você clicar no link que vai aparecer aqui embaixo e aí você vai ser redirecionado lá para o meu Instagram e me segue, beleza? Ah, e claro, esse vídeo aqui vai conter spoilers, afinal eu vou falar sobre a Hanami e a principal parte que eu vou falar dela aqui ainda não apareceu no anime. Então vai ter bastante spoiler nesse vídeo, beleza? Já fique avisado. Bom, se você já leu o mangá de Jujutsu Kaisen, já sabe que a Hanami morreu para o Satoru Gojo. A Hanami estava mais ou menos ali no mesmo nível de poder que o jogo, mas ela cometeu um erro muito grave durante a sua luta contra o Satoru Gojo e acabou pagando com a sua própria vida. Com isso, a Hanami acabou sendo esmagada contra a parede pelo Mugen do Satoru Gojo, não sobrando praticamente mais nada da Hanami, somente uma poça de sangue gigante. E é esse o final da Hanami que nós acreditávamos. A morte da Hanami também foi reforçada depois da luta do jogo contra o Sukuna. Naquele momento, o jogo teve uma visão dos seus colegas que foram mortos, as outras maldições, o Dagon e a Hanami. Naquela visão ele viu ali todos os seus companheiros que foram mortos até então. E esse era o fim que todos nós acreditávamos que essas maldições teve. Até porque, mesmo que elas ressurjam, que a gente sabe que um dia elas vão ressurgir, esse processo ainda leva muito tempo, ao menos é isso que a gente acredita. Então eu acreditava que nem a Hanami, Jogo ou nenhum deles ali que morreram naquele momento iria aparecer novamente na obra de Jujutsu Kaisen, afinal eles muito provavelmente não vão cobrir 100 anos da história ali do mundo de Jujutsu Kaisen. Por isso que eu acredito que esse era o fim de todos eles. Porém, o Gege Akutami deu uma entrevista que mudou um pouco as coisas. Segundo o Gege Akutami, ele disse que ainda não pensou em como vai ser a expansão da Hanami. E depois dessa simples frase, a gente ficou com a ideia de que ela vai aparecer de novo e vai demonstrar finalmente a sua expansão de domínio. Ao menos essa foi a impressão que a gente teve depois dessa entrevista do Gege Akutami. E foi logicamente depois dessa fala do Gege Akutami, do autor da obra, que começaram a surgir várias teorias para fazer com que a Hanami ressurja e finalmente demonstre a sua expansão de domínio. Teve uma delas que eu achei muito interessante e é justamente essa que eu vou trazer aqui nesse canal. Quando o Megumi Fushiguro lutou contra a Hanami, ele reparou que o corpo da Hanami era extremamente duro, com exceção de uma parte do corpo da Hanami que eram aqueles olhos. Na verdade, pareciam mais galhos que saíam dos seus olhos. Segundo o Megumi, aquela parte era macia e parecia ser o ponto fraco da Hanami. E todo mundo que lutou contra ela desde então acabou utilizando desse seu ponto fraco em sua batalha. Todos eles atacaram, o Gojo e o Todo atacaram os olhos da Hanami por acreditarem ser esse o ponto fraco. Porém, na sua luta contra o Satoru Gojo, isso daí foi ao extremo e ele arrancou completamente esses galhos que estavam no lugar dos seus olhos para fora do corpo da Hanami. E diferentemente do que a gente pensava, ela continuou de pé e conseguiu até mesmo utilizar aquela sua expansão de domínio que a circunda para tentar inibir o Mugen e atacar o Satoru Gojo. Ou seja, mesmo sem aqueles olhos em formas de galho, ela conseguiu contra-atacar o Satoru Gojo.
Então, teoricamente, o seu ponto fraco não era assim tão ponto fraco quanto a gente achou que fosse. E com isso veio a dúvida de o que era aqueles galhos nos olhos da Hanami. Era realmente o seu ponto fraco ou era algum tipo de isca da própria Hanami, algum núcleo seu? E eu acredito que isso possa ser respondido com o que eu vou dizer a seguir. Como a gente já viu, a maior característica da Hanami é que ela se parece muito com uma planta. Sua presença é tão baixa que ela foi capaz até mesmo de entrar nas barreiras do exame de intercâmbio por não ser notada, já que ela era quase como se fosse uma planta ambulante. E até mesmo o próprio Satoru Gojo teve uma leve dificuldade em notar a presença da Hanami, logo depois daquela luta que ele teve contra o jogo, onde ele arrancou a cabeça do jogo fora. Ele teve ali uma certa dificuldade em notar a Hanami e foi pego quase que de surpresa por ela. E foi somente graças a isso que a Hanami conseguiu recuperar a cabeça do jogo e salvar o seu companheiro. Está certo que naquele momento ele tinha acabado de usar sua expansão de domínio e, como nós já sabemos, graças ao que o Marrito já relatou, depois que um usuário utiliza sua expansão de domínio, ele tem um caimento nas suas habilidades Jujutsu. Então o Gojo estava ali um pouco deficiente, mas ainda assim aquele ataque surpresa da Hanami só foi possível por causa das suas características de ser igual uma planta e com isso ser dificilmente notada. Além disso tudo, todas as técnicas da Hanami são voltadas para plantas. Ela consegue invocar flores, galhos e até mesmo frutos que consomem a energia amaldiçoada do seu oponente. Tudo voltado para a planta. Dito tudo isso, a teoria afirma que a Hanami não era somente parecida com uma planta, mas na realidade ela era sim uma planta e seus olhos eram as suas raízes. E caso esse fato dos olhos da Hanami serem realmente a sua raiz, isso explica bastante coisa, porque ele não é basicamente o seu ponto fraco, mas sim seria o seu cerne e a sua fonte de vida. Afinal, sem as suas raízes, a Hanami provavelmente morreria em não muito tempo, mas ainda assim conseguiria permanecer viva tempo suficiente para conseguir contra-atacar o Satoru Gojo. Isso é claro se nós levarmos em consideração que esses olhos realmente eram as raízes da Hanami, igual uma raiz de uma planta qualquer. Caso você arranque ela de uma vez, ela não morrerá instantaneamente. Por isso que a Hanami, mesmo sem os seus olhos, pôde conseguir contra-atacar o Satoru Gojo naquele momento. Então essa teoria já soluciona um dos problemas, que era o fato da Hanami não ter morrido e ainda conseguido contra-atacar o Satoru Gojo no momento que seus olhos foram retirados. Porém, ainda tem outra situação, que é a do jogo, que viu a Hanami lá morta ao lado do Dagon. E isso para mim ainda assim continua tendo sentido. Com seus olhos arrancados e sendo morta pelo Satoru Gojo, a Hanami atual que a gente conhece teria sim morrido. Porém, com as suas raízes, ela brotaria em outra forma, como se fosse uma muda de uma planta normal. Quando você tira uma parte dessa planta e planta ela como se fosse uma muda, ainda teremos plantas distintas, apesar de ter vindo da mesma planta. Por isso que eu acredito que ainda faz sentido a Hanami aparecer morta no sonho do jogo e ainda assim não ter morrido totalmente, podendo renascer de forma muito mais rápida do que a forma natural das maldições de renascer. Então, se essa teoria realmente estiver correta, a Hanami está em algum lugar escondida, crescendo aos poucos, para então ganhar uma forma parecida com a sua anterior e podendo fazer o estrago que toda maldição faz por aí. E agora, sem o Satoru Gojo e com o mundo todo em caos do jeito que está, provavelmente a Hanami vai conseguir fazer um estrago muito maior do que ela já fez na sua aparição passada. E também seguindo essa teoria, com isso a gente provavelmente só vai ver a Hanami de todas aquelas outras maldições. Não apareceria novamente nem o jogo, nem o Dagon, porque isso leva bastante tempo. E eu fiz um outro vídeo só explicando como as maldições ressurgem. Se você ainda não viu, é só clicar aqui no card que vai aparecer aqui em cima. Lá eu explico o porquê que uma maldição levaria tanto tempo para reaparecer, e com isso nós não veremos novamente ela na obra, se caso tudo acontecer da forma natural. Por isso que esses olhos da Hanami seriam um grande trunfo para que ela apareça de forma muito mais rápida.
E com certeza, se ela reaparecer, aí sim nós vamos finalmente ver a sua expansão de domínio, que eu aposto que vai ser extremamente poderosa. E bom, galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. E de novo, vou falar aqui, se você ainda não me segue lá no meu Instagram, esse é o momento para você ir lá, clicar no link que está aqui embaixo e começar a me seguir pelo Instagram, porque eu vou postar algumas novidades por lá que só saberá quem estiver lá no meu Instagram. Vão ser coisas interessantes, então se inscreva lá que mais ou menos na semana que vem eu já devo estar postando essa novidade, beleza? Se inscreve, o link está aqui na descrição. No mais, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.